Do dia 1º de abril até o fim do mês, eu tinha como objetivo apenas beber água. Logo, eu não beberia refrigerantes, café, sucos industrializados ou naturais. Eu bebia apenas água mineral, e eu queria ver como meu paladar reagiria com essa desintoxicação alimentar. Este é o Minha Cabeça Humana, e dentro desse projeto nós falamos de autoconhecimento, saúde mental, desenvolvimento pessoal. Então, se você tiver mais interesse em assuntos desse tipo, por favor, se inscreva. Eu sabia que seria muito desafiador, mas foi só quando eu comecei que vi o tamanho do desafio. Eu já não bebo refrigerantes normalmente, então eu sabia que isso eu não ia sentir falta. O problema foi com o suco. Eu bebo pouca água, eu admito. Eu deveria beber mais água. Sempre preferi suco, seja natural ou industrializado. Os primeiros dias foram difíceis. Eu estava ingerindo menos líquido do que antes. Eu sabia que os primeiros dias seriam os mais difíceis, na verdade. Eu tive que aguentar e me cobrar para ingerir mais água. Eu me sentia desconfortável e eu não sabia o motivo. Eu achava que era o processo de desintoxicação do corpo. Diminuir o nível de dopamina que eu precisava ao ingerir um líquido, né? Explicando de maneira curta, até porque eu não entendo de biologia, o nosso corpo libera dopamina conforme a gente vai fazer nossas atividades do dia a dia. Então, atividades que liberam mais dopamina normalmente são atividades mais divertidas, como por exemplo usar redes sociais. E atividades mais chatas, como por exemplo trabalhar, são atividades que geram menos dopamina, são atividades que têm um apelo muito menor. Para mim, o suco libera mais dopamina e é mais prazeroso do que a água. Com o tempo, a minha necessidade por bebidas que liberam mais dopamina diminuiria. Era só aguardar. O erro que eu cometi durante o desenvolvimento desse projeto foi de não ter feito gravações por vídeo. Se você assistiu o meu vídeo em que eu acreditei em horóscopos e signos por 30 dias, você conseguiria ver alguns sinais como medo, vontade, necessidade. Essas são sensações que visualmente você consegue ver ou então pela audição, mas no caso eu acabei não fazendo gravações e esse foi um erro que eu cometi. A realidade é que eu não estava bem e a falta de líquido no corpo estava causando isso. Meu psicológico mais abalado, mas eu sabia que precisava continuar forte nessa jornada. Assuntos simples tinham um peso maior, a falta do que fazer durante o dia também. Nessa época, eu estava desempregado. E quando você não está confortável com o próprio corpo, dificilmente vai encontrar conforto em qualquer outro lugar. Videogame não era divertido, livros ficaram entediantes, etc. Normalmente eu me torno mais confiante conforme o tempo vai passando, e nesse caso passou uma semana, faltam 3. Mas o psicológico estava pesando demais. E eu não tinha orgulho ou felicidade de fazer esse desafio, de estar neste desafio. Então, na segunda semana, eu voltei a repensar a proposta para entender se apenas beber água não era extremo demais. Eu morava com os meus pais na época desse desafio e pequenas ações deles tinham um grande impacto em mim. Como eu falei, meu psicológico estava abalado, então pequenas ações mexiam comigo. Meu pai não é muito preocupado com a saúde e ele basicamente só bebe refrigerante. Minha mãe é o oposto, ela apenas ingere alimentos ou bebidas naturais. Tanto que durante a pandemia eu fiquei quase um ano sem ingerir carne, pela comodidade, né, de morar com os pais. No meio disso tudo estava eu, que só queria beber água, recebendo propostas para ingerir sucos naturais e refrigerante. Bom, aconteceu o que vocês imaginam. Na segunda semana eu acabei cedendo. Eu bebi um suco natural. Suco de laranja, para ser mais exato. Quando surgiu esse desafio, eu tinha o objetivo de entender como seria o meu paladar, se meu paladar ia mudar depois de um mês apenas bebendo água. Mas isso estava afetando minha saúde. Estava passando do ser um desafio para ser realmente um problema. Então eu acabei cedendo e tomei um copo de laranja na segunda semana. Minha saúde é mais importante do que um desafio, e no fim das contas, suco natural não é prejudicial. Foge do escopo do experimento, mas não é nem de longe um problema ter perdido aqui. No total, eu tomei 4 ou 5 copos de suco de laranja durante todo o mês, então da segunda semana até a quarta foram só mais 3 ou 4 copos, o que não é muito, porque na verdade o desafio se tornou muito mais fácil depois que eu falhei. Eu tirei o peso da minha cabeça de ter que ficar nessa questão de apenas água mineral, né? Então eu acabei cedendo e meu psicológico simplesmente melhorou, porque eu não tinha mais essa cobrança. E agora, não tendo mais a cobrança, eu me sentia mais confortável em beber água. Então, na verdade, eu comecei a ingerir muito mais água a partir do momento que eu perdi.
Então, na verdade, o experimento realmente deu uma mudada aí, mas eu comecei a beber mais água, mais líquido, a partir do momento que eu realmente perdi. Tornar um desafio é o que deixa mais difícil. Uma vez que eu perdi, ficou mais fácil de completar. Meu psicológico melhorou e eu bebi mais líquido. Apenas bebi suco industrializado no final do mês e meu paladar não mudou tanto. Talvez porque eu não me importava mais em nem queria ficar analisando meus sentimentos e sensações. Uma coisa importante é que às vezes vencer não significa chegar em primeiro. Às vezes vencer pode ser começar, pode ser tentar. E no caso desse experimento, eu me considero vencedor, apesar de ter perdido na segunda semana, porque hoje eu bebo muito mais água do que eu bebia antes. E eu garanto que se eu tivesse ficado esse um mês apenas bebendo água, no final dele eu estaria só bebendo suco industrializado e teria voltado à mesma vida que era antes. E hoje não, hoje eu bebo muito mais líquido, muito mais água, sou muito mais saudável, porque na segunda semana eu decidi cortar, decidi tirar isso da cabeça e realmente comecei a aproveitar mesmo a minha proposta. Esses vídeos demoram meses para desenvolver, desde o próprio desenvolvimento pessoal, como também edição, gravação, script e tudo mais. E se você quiser receber uma notificação dos vídeos, eu recomendo aí ativar o sininho. Por favor, deixa um like aí no vídeo para me ajudar, até porque a frequência de vídeos é baixa, e aí o like me ajuda aí com o algoritmo. Se você tiver interesse em me seguir nas redes sociais, o link está na descrição, e eu espero vê-los num próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem, e eu fico por aqui. Tchau, tchau!